Bom dia, boa tarde, boa noite, público do Chama do Pod. Estamos aqui hoje com o nosso convidado Matheus Henrique. Mudando um pouco nossa temática, o Matheus vem aqui falar de política e dar a sua perspectiva. Se você acompanha o canal, ou no Insta ou no YouTube, siga nossas redes sociais. Matheus Henrique tem 26 anos, é graduando em História e Liderança da Direita em Pernambuco, um dos primeiros grupos de direita do país, que usa na camisa o lema Nova Roma de Bravos Guerreiros, do nosso hino. Matheus vem aqui nos contar suas histórias e dar sua perspectiva desse cenário polarizado. Matheus tem minha admiração pessoal e chamei ele aqui para que vocês conheçam essa história. Chama no Pod. Matheus, tudo bem? É um prazer receber você aqui e espero que nos explique o que é direita, o que é esquerda, como funciona isso. Acredito que boa parte dos nossos seguidores entendem isso, participam ativamente, né? A gente sabe que a rede social é um campo fértil de militância política, mas o que um militante real tem a nos dizer? Na sua descrição diz que você tem 8 anos de militância, a gente tem uma cara de novo demais, Matheus. Conta essa história aí. Primeiramente agradecer pelo convite, por esse espaço assim que está sendo concedido, espaço a um jovem para falar de política que é tão difícil hoje em dia. E dizer para você que, graças a Deus, que a juventude tem acordado. E nesse momento a gente tem que refletir quando... Eu já ouvi muito esse comentário por ser jovem, como uma crítica de alguém subestimar. Tão jovem? Por que tão jovem? Ele é muito novo. Pois mas muita experiência, assim. Já tive situações de militância estudantil, militância de rua, congresso estudantil. E daí se construiu um militante assíduo, incansável. Essa é a realidade. Que desde 2014 não tem parado, 2013 iniciou, né? E 2014 tem construído de forma muito assídua essa relação. Então, eu posso dizer com toda certeza de que é um militante jovem que não vai parar. Tá só começando. E cara de novo eu tenho, com certeza, de fato. Mas as experiências são demais. E ainda por mais que digam assim, quando eu digo a minha idade, 26 anos, alguns se assustam, digam, eita, eu pensei que era menos. Já vi gente da 17 anos, enquanto outros conseguem acertar quando analisam a trajetória, porque dizem ele é tão novo, mas tem um linguajar de experiência de velho, daquelas pessoas que debatem política, que não são tão novas. Apesar que hoje o nosso Congresso, as nossas câmaras, ela tem sido habitada bastante por jovens. Tem surgido... Acredito que a internet ela possibilitou isso, né? Sim, também. Dar voz aos mais jovens e talvez até dar esse interesse, né? Trazer o interesse, né, para os mais jovens. Me aparenta pelo menos, eu também acredito que sou da nova geração, de que antigamente não tinha muito espaço, né? Se fosse muito jovem, você não tinha seu espaço. Era um pouco limitado, né? Isso. E eu acredito que a paixão também surge nos grêmios estudantis, não é isso? Eu acho que muita coisa começa na escola. A escola ela tem um papel fundamental em promover o debate, em instigar e fazer a provocação que o aluno, que os estudantes e que a comunidade... Na teoria, existe uma situação educacional na escola que a escola ela tem que participar das discussões da comunidade e muitas vezes isso não acontece. Se acontecesse mais, acredito eu que a gente teria um debate público muito melhor, porque muitas das vezes as coisas que acontecem fora da escola atingem
a unidade escolar. E as coisas que acontecem dentro da unidade escolar também atingem a comunidade. Se houver mais esse diálogo, essa ponte, essa discussão, política pública dentro da escola, deixar de banalizar, de dizer que todo político é ladrão, que política só tem roubalheira, corrupção. Quando a gente banaliza, a gente joga todos na mesma vala, até quem faz um trabalho sério. E essa não banalização é muito importante no meio educacional para a gente poder ter novas lideranças. Porque é quando a gente banaliza que as pessoas dizem: eu não quero viver, eu não quero seguir por esse caminho, porque todos são dessa forma. Na verdade, criar um estigma negativo. Um estigma negativo. E a gente sabe que, pela organização da sociedade que vivemos, os políticos são necessários. Há exemplos ruins, com toda certeza, mas toda profissão tem. Toda profissão tem, exatamente. E há quanto tempo o direito a Pernambuco existe? Sim, o direito a Pernambuco ele surge em 2014, né? Com o fim das jornadas de junho, com aquela manifestação onde as pessoas não entendiam o foco principal, porque o que começou com 10 centavos da passagem de ônibus terminou com o impeachment da ex-presidente Dilma. Então foi algo que muita gente não entendeu. O direito a Pernambuco ele veio nesse processo de 2013, quando em 2014 a gente conheceu algumas pessoas, tinha um grupo na internet chamado Panelinha da Direita, no Facebook, e a gente pegou e se reunia para fazer meme sobre o governo do PT. Então a gente começou a reunir pessoas, tipo, quem era de São Paulo, quem era de Pernambuco, quem era de outros estados, foi se reunindo. E Pernambuco foi pioneiro, foi o primeiro a se reunir, a unir um grupo de pessoas, a montar-se de fato, a começar a fazer manifestação pública, a estudar, principalmente a estudar por atenção e por grito do professor Olavo de Carvalho, que tanto já denunciava os males da esquerda, do comunismo, do socialismo, tudo aquilo que poderia ser implantado para destruir muitas coisas que nós temos enquanto tradição. Então, a gente começou a analisar essas questões e formar esse grupo. Pegar os livros do professor Olavo, as aulas dele, e levar para o debate público. A nossa primeira manifestação foi na Praça do Derby. Um ponto que muita gente diz que ali é o ponto da esquerda. A gente desmistificou isso. O primeiro grupo de direita, o primeiro movimento de direita do Brasil surge na Praça do Derby. Aquilo ali não é um ponto da esquerda, não é uma marca deles. Agora se tornou uma marca nossa também. Minha primeira foto junto ao movimento, atuando no movimento de direita, é em cima de um banco da Praça do Derby, com um megafone, sem estrutura de trio elétrico, como quem quer que diga que a direita é elite, né, classe média, branca opressora. Na realidade, isso é uma grande histeria de muitos malucos, porque começou em cima de um banco de praça, um menino, um jovem, que morava na favela da Mostardinha. Eu acredito que essa nova direita ela surgiu devido a uma soma de insatisfações que necessitavam de voz. E abriu o olho de muitas pessoas que acreditavam da mesma forma, né? Mas muita gente ainda não entende o que é ser de direita ou ser de esquerda. Podia dar uma ideia pra gente o que é você ser de direita? Hoje em dia, o debate ideológico ele é muito mais estigmatizado pelos conceitos morais. Entendi. E pouco pelos conceitos econômicos. Porque, na teoria, os conceitos econômicos, a esquerda é a estatização dos meios de produção, a direita é uma questão mais liberal, o conservador tem uma situação mais protecionista. Mas o debate hoje no Brasil ele é muito mais moral. Entendi. No caso, na economia seria o tamanho do Estado. O tamanho do Estado econômico. Só que, infelizmente, a gente não discute mais isso. Entendi. Perdeu-se esse debate. Está muito no campo da moralidade. Por quê? Porque foi tão banalizado que a direita adotou isso como forma de preservar a sua cultura, a sua tradição, a sua religiosidade. Assim, a esquerda, às vezes, tenta adotar para si a questão da liberdade religiosa, mas são os conservadores que lançam a pauta e defendem o debate da liberdade religiosa.
Foi Luther King que defendeu a liberdade religiosa. Foi muitos teóricos evangélicos que defenderam a liberdade religiosa, conservadores. Então essa ideia de que a esquerda é quem defende liberdade é uma grande enganação. A história está aí para contar, que a esquerda nunca defendeu liberdade. Então, resumidamente, a gente pode dizer o seguinte: a direita, ela defende liberdades. A esquerda, ela defende restrições. Ela defende controle social. Porque o primeiro detalhe econômico, quando você tem liberdade econômica, você tem liberdade individual. E quando você tem liberdades individuais, você alcança muitas das vezes as liberdades econômicas. Então isso é de uma forma muito resumida, para não falar aquela teoria de estatização dos meios de produção, onde o Estado comanda, onde o Estado auxilia. A nossa Constituição, né, que diz assim: você tem direito a moradia, lazer, educação, saúde, segurança, uma série de coisas que o Estado tem que lhe dar. É uma Constituição extremamente paternalista. Então, assim, o Estado concede? Não. E aí? Como solucionar um problema desse? Mas a Constituição diz que tem que conceder. A gente tem que ter uma reflexão muito grande sobre isso. E no Brasil a gente tem que ainda amadurecer muito mais o debate. Tem amadurecido e melhorou bastante, até porque antes ser de direita era quase que um crime. Ser de direita era você ser um leproso. Na verdade, não se falava. Não se falava, e quando falava você era achincalhado. O professor Olavo passou por isso. Era achincalhado. Eu passei por isso de forma ainda melhor do que ele passou. Porque assim, eu passei no início da minha militância política e passei na escola. E depois fui se intensificar na faculdade. Porque o que é que eu fui fazer? História. Um dos cursos mais esquerdistas que existe no meio acadêmico. Por que esquerdista? Não estou estigmatizando. Estou falando de um fato. Porque além da nossa ementa ter uma relação que dialoga bastante em passar pano para conceitos socialistas e comunistas, os professores conduzem os alunos. Eu lembro que um professor falou para mim o seguinte: eu tenho convicção que até o final do curso você vai deixar de ser de direita e principalmente de apoiar Bolsonaro. Naquele momento, 2016, 2017. Até o final do curso você consegue. Estamos aqui em 2023. Não consegui, né? Mas tu acha que assim, é algo do curso ou do professor específico? Se criou durante um tempo, né, aquela relação do não peguem arma, domínio escolas e universidades. Essa relação, então, a esquerda, quando chegou ao poder em 2002, ela de fato, quando eu digo esquerda, não que FHC e o PSDB não seja, são também. A diferença é que eles não lutaram uma penetração, infiltração cultural como o Partido dos Trabalhadores fizeram. Então eles se ramificaram, eles abriram as portas do aparato do Estado para esse aparelhamento, onde eles conseguiram mover e conduzir o processo educacional do jeito que eles queriam. Eles mudaram as metodologias. Um grande exemplo é ter Paulo Freire como patrono da educação. Foram eles que incluíram muitas das coisas no nosso meio educacional. Acha que a direita intensificou a voz, talvez canalizou a voz com o Bolsonaro, a turma chama de bolsonarismo, não sei se o termo está correto, ou ela avançaria de qualquer forma? Essas insatisfações por falta de uma contrapartida, né? A gente sabe que qualquer discurso sem essa contrapartida, em algum momento ele vai estourar e até a contrapartida sair de dentro do próprio discurso, né? Eu não vou dizer aquilo que eu acredito, porque a crença parece algo empírico. Eu posso dizer até que eu vi isso acontecer, então. Que é o seguinte: a direita, ela quando surgiu, ela se viu tão carente que ela precisava de uma pessoa para levar aquilo que ela estava lançando. Na época, o advento das redes sociais, o surgimento das redes sociais ali com o Facebook. Então, Bolsonaro foi um instrumento político que a direita teve para poder chegar, de alguma forma, ao acesso da discussão, ao debate público.
O principal foi o professor Olavo, mas Bolsonaro ele foi um instrumento político. Então, assim, a carência que existia era tão grande que em 2014 tentou-se fazer de Aécio Neves esse instrumento político. Na verdade, a voz precisava de um candidato. Precisava de uma pessoa que se encaixasse de fato. Porque se não tivesse, aquela pessoa realmente ia passar. Um exemplo, tentou se encaixar Aécio para combater de todas as formas o PT. A direita estava buscando alguém realmente para combater o PT. Pensava-se que Aécio poderia ser. Quando viu-se que ele não era, foi descartado. O Bolsonaro ele se encaixou um pouco mais, então ele foi incluído na adesão ao clamor popular, não só o clamor da direita com os que pensam e têm concepções ideológicas, mas ao clamor do povão, que foi um fenômeno que muita gente hoje tentam analisar, sociólogos, historiadores, tentam analisar o fenômeno do Bolsonaro, o que chamam de bolsonarismo, né? Uma forma de tentar radicalizar. Entendi. O ismo. Porque poucos são que falam lulismo, falam muito mais o petismo, como uma concepção de diretriz ideológica, política, do que o lulismo. Agora o bolsonarismo eles tentam emplacar de todas as formas para dizer que é um radical. Entendeu? Então, assim, o Bolsonaro ele deu uma voz política, ele acendeu, porque ele fala a linguagem do povo. Ele tem essa adesão popular. A adesão popular dele é algo que muita gente não entende até hoje. É verdade. A gente sabe a importância que o direito a Pernambuco tem aqui no estado. E eu queria que tu contasse a participação, que tenho certeza que vocês participaram da ascensão do Bolsonaro. Como foi essa participação aqui no estado? Assim, a ascensão, a gente tem um protagonismo, mais uma vez. A gente tem um protagonismo do surgimento como primeiro movimento de direita. E a gente tem a ascensão por ser o segundo grupo, segundo movimento, que faz a famosa recepção do aeroporto. Primeiro foi em Fortaleza, com Alex Melo, mandar até um abraço para o amigo Alex Melo lá de Fortaleza. Abraço, Alex. A época fazia parte do Em Direita Fortaleza, nossos amigos e irmãos de batalha do Em Direita Fortaleza. Alex fez essa recepção ainda pequena, sem grande expressividade, com o óculos do mito. Antigamente tinha esse óculos do mito. Aí Alex fez essa recepção com vídeo de selfie, ele chegando no aeroporto, algumas pessoas, aquela agitação. E foi algo que viralizou na internet, né? A internet tem essa facilidade de viralizar. Então, a gente disse, vamos trazer o deputado para cá. Nosso candidato que a gente vai lançar como presidente, né? Nossa representação, vamos trazer o deputado para cá. Em que ano isso? Em 2015. Já, em 2015 já tem essa perspectiva de ele vir como presidente? Já, a gente tinha lançado essa ideia para ele, né? Só que aí ele dizia, a gente precisa emplacar no povão, a gente precisa mostrar as nossas ideias no meio do povo. Então vamos à luta e temos aí 3 anos para construir isso. A gente disse, deixa com a gente, capitão, que a gente está lá na base e a gente vai conseguir. Então a gente fez a primeira recepção do aeroporto aqui em 2015 e foi gigante, né? Tá aí os vídeos e a mídia que tanto criticava fez questão de vir cobrir a recepção. E tem um fato que é muito interessante, que um rapaz no aeroporto, eu guardo esse relato com muito carinho, porque eu fiz parte da organização, da condução de todo o processo, né? E o rapaz disse assim, um funcionário, caramba, fascinante isso aqui, o aeroporto está lotado 2 horas antes dele chegar. E ele não tem nada a ver com Pernambuco, ele é um deputado do Rio de Janeiro. 2 horas antes dele chegar, o aeroporto já estava lotado. E o rapaz fez, eu trabalho aqui há 25 anos, eu só vi isso aqui uma vez, que foi quando Miguel Arraes voltou do exílio. Quando Miguel Arraes voltou, o aeroporto estava tomado pelos seus apoiadores. E depois daquela época a gente só vê isso acontecer com um time de futebol, nunca com um político. Então, a partir daí veio essa ascensão da direita, do Bolsonaro enquanto representatividade, e nós fomos pioneiros, porque assim, de relevância, nós somos a principal recepção dele. É verdade que o gesto da arminha surgiu aqui? Sim, o gesto da arminha ele surgiu aqui com os nossos amigos e seguranças do presidente,
juntamente com o Eduardo Bolsonaro, né? Vai Veio? Veio o Eduardo Bolsonaro, veio junto com o pai. E veio também um grande amigo nosso, deputado estadual de São Paulo, Gil Diniz, carteiro reaça. À época era só o carteiro reaça. Hoje, deputado estadual de São Paulo, reeleito, bem votado. E na hora de uma foto, não foi uma bela foto, ele faz assim, ó, faz a arminha. Aí pronto, tem a foto até hoje, a galera toda junta, fazendo a arminha. E pronto, esse surgimento de uma brincadeira aqui no Recife, viralizou, virou um mote de campanha, né? Tanto de campanha como uma marca. Hoje em dia, muitas pessoas às vezes não estão nem na política, vai tirar uma foto e faz. As pessoas já sabem, bolsonarista, apoiador do Bolsonaro. E foram 3 longos anos, né? E vocês participaram de outras candidaturas fora do Bolsonaro? Sim, participamos. Antes do candidatura a presidente, né, em 2016, fizemos a campanha do então candidato, atuava junto conosco no movimento, Alberson Carlos. Em 2016 a gente apoiou ele para vereador do Recife, não conseguiu vencer por muito pouco. E em 2018 aí teve a campanha de presidente. E novamente, em 2018, a gente apoiou Alberson Carlos novamente, foi muito bem votado, mas a questão de cálculo partidário, coeficiente, ele não entrou, mas a gente elegeu o presidente, né? Então nós tivemos a campanha de 16 e de 18, que foi o mote da eleição do presidente Bolsonaro, né? É um fenômeno assim inexplicável que foi aquela eleição. Eu acredito que eu fiz loucuras naquela eleição de 18, que eu não sei se eu faria de novo. Por exemplo? Um exemplo foi pegar um Celtinha de um amigo. Um abraço aí, meu amigo Rafael, lá de São Lourenço da Mata. Tinha um Celtinha, um tanque de guerra, que ele usava para trabalhar. E a gente tava com alguns materiais de campanha, como adesivo e panfleto que a gente imprimiu. Foi na gráfica, imprimiu os panfletos e os adesivos. E tinha umas caixas e tinha alguns núcleos nossos do Direito a Pernambuco que precisavam receber aquele material para distribuir, para fazer a campanha. E a gente, não era financiado, a gente não tinha recursos. Partido, PSL, a gente não tinha vínculo nenhum, era tudo autônomo. Aí eu com esse material, com essas caixas que a gráfica entregou, eu disse, preciso dar um jeito de levar isso. Rafael, me empresta teu carro? Ele disse, toma, tá aqui a chave, vai embora. Enchi o carro, o Celtinha de caixa de material de campanha e fui para o interior, sozinho. Subi na BR, entreguei a uns amigos de Gravatá, a Pitágoras, aí depois subi mais, Paudalho, voltando, passei Carpina, Sirigi, Macaparana, sozinho. Isso eu saindo de casa às 6 horas. Saí às 6, então eu madruguei na estrada, sozinho, uma estrada escura, cheia de buraco, dificultosa, e sozinho. Então eu fiz isso, eu digo, meu Deus do céu, foi uma proteção divina, porque se tivesse acontecido alguma coisa comigo ali, sem rede de celular, sem conhecer a estrada, cheio de matéria de campanha, e convenhamos, ajudou bastante, mas não é um carrinho seguro, é um Celtinha. É um Celtinha, não sei nem se o Celtinha tinha um airbag para uma possível proteção. Então hoje eu reflito, eu digo, meu, do que é que eu tava com a cabeça de fazer aquilo? E tudo apontava, né? A política tradicional, tudo apontava que Bolsonaro não ia ter chance. A gente ouviu isso o tempo todo. Reinaldo Azevedo, Carlos Andreasa, políticos tradicionais diziam isso. Que a máquina do sistema, quando moesse, quando o PT e PSDB fosse pra rua e jogasse dinheiro na rua. Essa era a palavra, gente. Não era. Eu não estou inventando, a gente escutou desse jeito. Quando a máquina do sistema moer, que jogar dinheiro na rua, Bolsonaro será triturado. Vocês podem pesquisar por aí. Já fizeram até várias montagens, né? De várias personalidades dizendo isso. O próprio Aécio Neves dizia isso. Isso é um personagem folclórico, ele disse isso. Muita gente comentou isso. Muitos personagens, atores políticos e tal, desacreditaram. Mas o povo
abraçou. E o que você achou do governo Bolsonaro? Sim, o governo Bolsonaro ele teve suas falhas e seus acertos, né? Como qualquer coisa tem Como qualquer... Nada é perfeito, perfeito só Deus. Mas, principalmente, ele serviu como uma forma de ruptura. Porque a gente vinha de anos e anos de dois partidos apenas brigando pelo poder, PSDB e PT. A gente sabe que as divergências políticas, elas acontecem dessa forma, né? Uma hora está um tipo de pensamento, na outra hora outro tipo de pensamento. Eu vejo isso, né? Mesmo o governo Bolsonaro tendo sido curto, foi apenas 4 anos, né? Sem a reeleição, ele mesmo assim ele conseguiu mudar e abrir os olhos de muita gente. Tanto que a Câmara dos Deputados, né, tá sim. com uma cara diferente, né? Assim, na eleição de 18 já houve uma mudança muito grande. Um exemplo, o próprio PSL naquele momento passou a ser a segunda maior bancada do Congresso, desbancando muitos partidos do Centrão, como o PSDB, MDB, que tinham essas bancadas gigantes. Então ele já entra em 18 com uma bancada boa. Não foi nem o suficiente para ele ter, digamos assim, governabilidade, porque ele teve muita dificuldade com isso, com o Congresso. Um exemplo disso que teve uma pauta que a gente batalhou bastante, assim, 2 pautas, digamos, estudantis, que foi a CPI da Uni. A gente nunca conseguiu instaurar uma CPI da Uni. E segundo, foi a MP da carteira de estudante. Veja, eu estou dizendo uma coisa simples, uma coisa básica. A carteira de estudante, a eletrônica que o governo instaurou, ia dar de graça a carteira de estudante e prática, que ela vinha no seu celular. Ia ser de graça. E o governo, de graça para o cidadão. Mas o governo ia gastar, parece que era cerca de 1 centavo por cada carteira emitida, porque era um sistema que ia custar isso. Então, mas para o cidadão ia ser de graça. O estudante, vamos dizer assim, né? O estudante é liso, minha gente. E você pagar R$30 numa carteira de estudante para a Uni, por que eu sou obrigado a pagar? Assim, não, você não é obrigado. Sou, porque se eu só ganho a carteira mediante pagamento, eu sou obrigado. Então, deveria ter as 2 opções. Façamos o seguinte, coloca a carteira de estudante digital de graça e coloca os R$25, 30. Antes era 25, 20, 25, né? Agora tá 30 na Uni. E vamos ver quem vai fazer na Uni? Quem quer financiar a Uni? Liberdade é isso, democracia é isso. Democracia é liberdade. Então a gente deveria dar liberdade aos estudantes para escolher. E essa pauta não passou. A MP caducou dentro do Congresso. Então, assim, se ele não tem governabilidade numa coisa mínima, imagina nas grandes coisas. Então foi um governo muito difícil para ele. Foi um governo de trancos e barrancos, de vitórias e derrotas. Passou a reforma da Previdência, mas em contrapartida, outras reformas ele não conseguiu fazer, outras leis ele não conseguiu passar. Então, e já no governo dele, quando ele tem um processo de fim de governo, vem para a reeleição, não venceu a eleição nesse processo de primeiro e segundo turno, mas vence a eleição, digamos assim, dentro do Congresso Nacional, não só na Câmara, né? Digamos assim que ele elegeu a maior bancada, não só no PL, mas também em outros partidos satélites, porque muitos dos bolsonaristas estavam no Republicanos, no PP, em PSD, MDB, muitos bolsonaristas. Um exemplo é a senadora Damares, foi por outro partido, não foi pelo PL. Então, assim, a gente tem agora uma representatividade maior. Se o presidente tivesse sido reeleito, né, nós teríamos uma governabilidade melhor dele, porque ele ia ter uma bancada muito forte, como não teve. Então, assim, para além de um governo dificultoso com o Congresso, no diálogo, ele teve a principal dificuldade, a pandemia. Então, assim, ele assume em 19, passa um ano, no ano seguinte vem uma pandemia, que foi uma crise mundial. Um cisne negro, né? Ninguém ia imaginar. Inesperado, assim, mundial. Tu acredita, tua perspectiva, né, que essa mudança no Congresso vai refletir nos municípios? Rapaz, é difícil acreditar, morando em Pernambuco, vendo a realidade de Pernambuco. Mas eu acredito que em alguns estados vai refletir sim.
Em Pernambuco, se for refletir, vai refletir muito pouco. Minha percepção é que reflete muito pouco. Porque a gente ainda tem, infelizmente, uma política no nosso estado de forma provinciana. A gente deixou para trás o discurso de dizer de combatimento do coronelismo do passado, mas a gente ainda tem uma política provinciana, uma política que funciona na base das estruturas financeiras. Então, por muitas das vezes, em muitos municípios, funcionar na base da estrutura financeira, que é difícil. Mas a população tem mudado sua mentalidade, mas não é fácil. O Nordeste e a minha vivência de Pernambuco tem visto que a discussão nacional é diferente da discussão municipal. Principalmente quando a gente tem municípios de interior com grande relevância, como a gente olha no estado de Pernambuco, Caruaru, Serra Talhada, Petrolina. Então são municípios de tanta relevância que eu não consigo dimensionar até que ponto essa guinada mais à direita do Congresso vai atingir o interior, vai atingir as capitais. Não sei, em relação à nossa aqui, eu não consigo vislumbrar se vai ter tanta mudança. Em outros estados a gente consegue ver que já houve. Aqui em Pernambuco, em 20. Elegemos deputados de direita. Aqui a gente conseguiu ter uma bancada bem relevante. A gente tem, só no PL temos 5 deputados, só no PL, então já é uma representatividade importante para a direita em si. Desculpa. E em outros partidos também tem aliados, como no PP. No PL tem os deputados que foram eleitos junto com o presidente, assim, digamos assim, na composição, mas em outros partidos também tem alguns aliados, até que votam iguais, né? PP, pode ter aí outros partidos que possam combinar. Mas, e em outros estados foi até melhor a votação. Em Pernambuco nós temos essa dificuldade, foram apenas 5, mas parece que tem estados que elegeram cerca de metade da casa, ou mais da metade, que são aliados ao presidente. Estados como Espírito Santo, Santa Catarina, tem essa relação, né? Entendi. Aliado que tu fala é com o pensamento... Um pensamento mais liberal, conservador, digamos assim. Não precisa ser aquela pessoa que realmente apoiou o Bolsonaro fervorosamente, mas que tem um pensamento programático mais à direita. Esse seria o aliado, porque assim, quando chega uma pauta delicada, aquele aliado vai estar ali para dizer, mesmo que silenciosamente, para votar contra ou votar a favor quando é uma pauta positiva. Quais serão os passos agora do Direita Pernambuco? Os passos, primeiramente, a gente está nesse momento fazendo uma reflexão. Uma reflexão do que pode ser feito, do que não deve ser feito e daquilo que nós almejamos para os próximos momentos de 2024 de forma eleitoral, mas nós analisamos também como um todo, porque assim, o nosso movimento ele não surge com objetivo apenas político, ele surge também com objetivo cultural. Então, por ter esse objetivo cultural, a gente também vai atuar na esfera de ensinamentos, promoção de cursos, de capacitação, de trazer o debate público para a sociedade. Então a gente vai fazer essa reflexão onde a gente teve dificuldade de fazer isso. A falta de estrutura, de participação que a gente não tinha de um representante. A gente não tinha tanto acesso. Com esse acesso que nós temos maior agora, da gente poder promover isso de forma mais dinâmica e como é que eu posso dizer, mais espalhada pelo nosso estado, que é um estado que tem uma raiz muito forte na esquerda. Então, assim, o Direita Pernambuco está nesse momento, que vai refletir e se reorganizar enquanto movimento, reorganizar enquanto operação, enquanto execução. Mas isso vai fazer parte do momento onde nós vamos nos preparar para 24. Será esse momento agora de se preparar, de pensar qual é o planejamento para 2024 e a gente fazer algumas mudanças nas câmaras de vereadores e até, em algumas situações, nas prefeituras, influenciar diretamente na eleição majoritária. Certo. Falou de cultura, né? A gente sabe que já havia essa insatisfação em 2014 e você citou muito bem o professor Olavo de Carvalho. Acredita que tudo começou com o professor Olavo? Acredito que sim.
Ele foi o grande precursor, a pessoa que deu o estralo, já vinha gritando há muito tempo, já vinha nesse processo de ensinamento a todos. Então ele foi a pessoa, ele é a personificação teórica da direita brasileira. Essa é a realidade. A direita brasileira, ela se resume muito mais ao professor Olavo de Carvalho do que ao Bolsonaro. Bolsonaro é um instrumento político e que vem depois. Então, se não fosse o professor Olavo, não haveria Bolsonaro. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade. O fenômeno Bolsonaro. Ele não existiria o fenômeno ideológico, político e populacional, porque foi com o professor Olavo de Carvalho batalhando um exército de um homem só, que essa era a realidade dele, que despertou a atenção de muitos jovens como eu. Então, se não houvesse aquele senhor propagando ideias diferentes do que nos eram impostas, do que nos eram ensinadas, eu não sei se Matheus estaria nessa condição hoje de liderança política conservadora. Na verdade, às vezes, talvez, né, faltasse a perspectiva de ideias diferentes. Né? E ele não só dizia as ideias, como explicava elas na sua origem. Né? Sim. E às vezes de uma forma muito prática, sem ter aquela relação de linguagem difícil, aquela linguagem acadêmica. Ele falava como se estivesse conversando com qualquer... O professor Olavo, ele tem um linguajar de ensinar, o que ele ensina para um doutor em filosofia, doutor em sociologia, ele consegue falar a linguagem que esse rapaz vai entender, a linguagem que esse rapaz fala e transformar para uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa até que não tem ensino médio, para entender aquela concepção filosófica. Sem sombra de dúvida, o professor Olavo foi um gênio na nossa época. E para um homem só, como você disse, conseguir causar uma revolução desse tamanho num país, tem que ser genial. Matheus, a gente está com algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Eita, vai mandar um pinga-fogo aí. E tem aí, cara, tem como mandar Vou mandar. Manda aqui. Gleison, de Olinda. Qual o cenário político que tu enxerga para os próximos anos? A gente até comentou, né, sobre isso. E a relação é o seguinte: vai existir um cenário de mudança nos municípios? Vai. Alguns têm mais esperança, outros menos, mas, de fato, existirá situações de mudança. Porque, um exemplo, aquele eleitorado que votou no Bolsonaro, genuinamente, ele tem que prestar atenção e votar na ponta da lança, que é o seu município, em candidatos que estejam alinhados com as ideias da direita ou com o próprio Bolsonaro. Tudo começa na base, né? Começa na base. Vai se estruturando. Até a engenharia funciona assim, né? A base, você tem que fortalecer a sua base, você tem que ter a sua base ligada às suas concepções. Porque, digamos, você foca apenas no presidente. Só que a política, ela inicia ali na sua base, na sua concepção ideológica. Ela vem aquela história, né? Tem gente que diz assim, quer mudar o mundo, mas não arruma nem o seu quarto. E a sua cidade é o seu quintal, é onde você vive dia a dia, é onde você pega ônibus lotado, é onde você vê a coleta de lixo, saneamento básico, é onde você vê os problemas acontecerem. Você está vivenciando, você sente aquilo ali. Você ir no posto de saúde, não ter médico, a escola não ter ar-condicionado, não ter ventilador, faltar professor. Então, assim, como é que a gente precisa de representantes para poder ou solucionar de forma como prefeito ou vereadores para fiscalizar e buscar uma solução para esses problemas. O presidente da República não vai buscar teu problema no teu município, não. É algo muito macro. É até importante explicar, porque muita gente vota para vereador e não tem mais ou menos ideia do que faz. Exatamente. Acontece demais isso. Isso. Essa explicação que você está dando de fiscalizar e de fazer leis municipais é importantíssimo. Importantíssimo. E assim, para quem está escutando. Eu acredito que vai ter uma mudança, que é um exemplo. Bolsonaro, vou dizer pela minha cidade,
cidade que eu resido em Paulista, o litoral norte aqui de Pernambuco, e Bolsonaro teve cerca de 70 mil votos, se eu não me engano, em Paulista. Então, basicamente, são 70 mil pessoas que acreditam que a direita é melhor do que a esquerda. Que o pensamento... Pronto, não posso nem dizer assim, são 70 mil conservadores. Mas... Porque muitos não entendem o que é ser conservador, o que é direita e esquerda, porque existe aquela gama da população que conhece muito mais pelo discurso do que pela teoria ideológica. A teoria ideológica é algo muito chato, às vezes, para você entender. Então, pela prática, o que a pessoa faz? Analisa o discurso, o projeto. Então, faça o seguinte, meu amigo, 70 mil eleitores de Paulista, procure as pessoas que têm projetos e alinhamentos ligados à direita, que tem um discurso em uma situação de honestidade, militância contra a esquerda, que isso tem que ser um dos principais, histórico, e nessa relação, alguém que possa contribuir com o município. Então são 70, imagina, Danilo, 70 mil eleitores dizendo assim, esses 70 mil que votaram em Bolsonaro dizendo assim, de jeito nenhum eu vou votar no candidato de esquerda. Imagina quantos representantes a cidade não poderia eleger. Mas será que a gente tem essas pessoas? É essa a gama que a gente precisa dizer. E a gente precisa... 70 mil pessoas no município pernambucano muda a história do município completamente, né? Completamente. Com certeza mudaria, como mudou a Câmara em Brasília, mudaria a cara de uma Câmara de Vereadores. Detalhe, o último prefeito foi eleito com cerca de 60 e poucos mil votos. Ainda mudaria, ainda... Poderia até eleger um mandato majoritário. Agora, será que a gente vai ter essa pessoa para canalizar as insatisfações? Porque, assim, para mim, por exemplo, o que é que um vereador, no seu exemplo aí de Paulista, faria com o pensamento de direita? Você pode me exemplificar isso? Assim, eu acho que a principal avaliação, ela tem que ser... Eu lembro que em 2017, se não me falha a memória o ano, mas eu participei de um debate político lá na Câmara de Vereadores do Cabo com o ex-deputado Betinho Gomes. E o debate era reforma política. E a minha primeira palavra foi, não adianta haver uma reforma política se não houver uma reforma de consciência na população. Porque, assim... A gente precisa, primeiramente, da reforma de consciência. As pessoas precisam se conscientizar. Porque existem muitas pessoas competentes que se lançam como candidatos, mas a população teima em votar em gente que não presta. Entendi. Ou vota em um candidato mentiroso, ou vota em um candidato que não faz nada. Ou, às vezes, tem aquela situação, votou num cara que é cauda de um partido que vai eleger um esquerdista. O cara é meu amigo, aí ele tá no partido tal, porque política não é só você chegar e votar, você tem que saber até qual partido ele tá. Porque você pega, vota no partido e quem vai ser eleito, na realidade, não é aquele teu amigo, é um outro cara. Porque ele teve pouco voto, então outro cara vai ganhar por cima do voto dele. Então a direita ela precisa ter esse debate, esse estralo de consciência e entender a forma estratégica do voto. Além de pesquisar pessoas eficientes, pessoas que possam dizer assim, eita, essa pessoa aqui vai fazer um trabalho sensacional de fiscalização, de cobrança, de destinação de emendas, de buscar recurso para o município. Além de você pensar que essa pessoa tem esse destaque para fazer esse serviço, tem que pensar também no partido. Porque beleza, às vezes teu amigo pode ter, mas se ele não tiver condições de ganhar, os outros membros do partido dele, será que te representaria? Porque se ele não ganhou, o cara de cima pode estar eleito no lugar dele. Aquele cara que foi eleito, será que ele te representaria, no mínimo, ideologicamente? É uma conta complexa aí, né? É uma conta complexa. Política não é para se analisar de forma rasa. Política tem que ser feita com detalhe. Tem que gastar tempo para depois não estar reclamando. Exatamente. Por isso que eu digo, é necessário ter uma reforma de consciência. As pessoas precisam se reformar conscientes. Eu acredito que essa pergunta aqui, Matheus, também a gente já falou aqui, mas eu vou falar, que é a seguidora que mandou. Quais os líderes te inspiraram para percorrer esse caminho da política? Aqui foi Cíntia de Jabotão.
Vê só, depende do que ela esteja perguntando enquanto líder, né? Enquanto liderança, digamos assim, se for geral ou se é uma liderança local. Eu respirei política de forma muito rápida. Então eu tive uma dificuldade em lideranças locais. Digamos assim, eu fui e sou um sonhador. Então eu vi muito política de fora. Entendi. Um exemplo, um grande líder que eu reconheço enquanto movimento conservador foi o Abraham Lincoln. Então eu admiro muito o Abraham Lincoln, o Winston Churchill. E aqui no Brasil eu tenho estudado, quando passei a estudar história e ser um pouco mais consciente para a inspiração, é o Joaquim Nabuco. Mas de liderança política da nossa realidade atual, no meu início, na minha introdução à política, eu não tive uma pessoa que disse, eu me inspirei em fulano e por isso que eu surgi fruto de uma indignação. Não foi fruto de uma inspiração. Entendi. Eu transpirei indignação em 2013. Ausência de representatividade. Eu não me sentia representado. E por isso eu fui para as ruas gritar, e quando eu vi que aquele grito ali ele não podia ser de todo jeito, eu tive que refletir e fazer de uma forma diferente. Aí foi quando surgiu o Direito a Pernambuco com os amigos. Então assim, foi muito mais transpiração. Se não está sendo representado, represente-se. Represente-se, exatamente. Então eu fui para cima inconstante. Jacan lá aqui de São Lourenço, ele também fez uma pergunta, mas que é a diferença, né, entre a esquerda e a direita, a gente já... a gente já comentou, não foi? Foi até o início. Eu acho que você não tinha visto a pergunta antes. Não tinha visto. Abraço aí para o pessoal que perguntou, valeu pela participação. Se tiverem mais perguntas, podem mandar. Se você está acompanhando a gente até agora, está curtindo o papo com o Matheus, curte o canal, se inscreve aí no YouTube, no Instagram, ajuda bastante a gente, dá essa moral. E segue lá, Matheus, vê as postagens. Instagram aí, ó, Matheus Henrique DPE. E o DPE é Instagram, DPE direita.pernambuco. Dá uma olhada aí no que vem sendo feito pelo pessoal. E se você tem um contraponto, quer apresentar contraponto às ideias de Matheus, se tiver uma ideia diferente, pode mandar mensagem aí e se candidatar a vir, que a gente está aqui para receber e ouvir todas as vozes. Tem mais alguma coisa que queira falar, Matheus? Eu acho que uma coisa muito importante, né, que eu estava até comentando, é a relação dessa conscientização. Eu acho que a gente iniciou esse processo em 2022. Na realidade, alguns podem dizer que iniciou em 2018, mas eu acredito que a eleição de 22 foi muito importante para essa mudança de base, porque era para ter feito essa mudança de base em 16 para chegar a 18 e em 20 fortalecer essa base. A gente não alcançou isso, então a gente iniciou em 22 uma forte base no Congresso. Então é chamar a atenção para o seguinte: ficar atento para o que vai acontecer em 24, ficar atento aos aventureiros, a essa relação das pessoas que queiram se aproveitar de você politicamente. A ausência de história. A ausência de história e trabalho. A ausência de história, de trabalho, e também competência. Agora uma pergunta minha. Quando vamos ver Matheus Henrique disputando aí? Como vocês viram, né, na trajetória, eu sou militante desde 13, 14, então passou 16, 20, 22 e eu não fui candidato. Então, assim, eu entendo que a política, ela é o bem de servir, é o bem de servir o outro, de servir, de estar atento junto à população. E você não pode servir despreparado, você tem que estar muito preparado para isso. Então, quando sempre me perguntavam isso, e você agora está perguntando mais uma vez, eu peço sempre preparo a Deus para quando chegar o momento certo, eu enfrentar essa batalha. Então, eu tenho me preparado e, se Deus quiser, vai chegar o momento. Eu não tenho sede pelo poder, nem ansiedade para isso. Então, eu espero o preparo e o chamado de Deus para poder dizer, é agora, bora. Eu espero que você consiga
realizar seus objetivos e que Deus o guie nessa jornada. Espero também que vários jovens que estejam assistindo se inspirem em você, queiram saber mais sobre política, Sim. porque na verdade é o que nos rege, o que nos guia, né? Na política mundana. E que você volte aqui. Se Deus quiser. Talvez com outras realizações ou com mais histórias. Com mais histórias. Valeu, pessoal. Não se esquece de curtir, compartilhar e dar essa moral aí. Dá uma olhada no perfil de Matheus Direito a Pernambuco, que a gente tá encerrando por aqui. Chama no Pod, Catita!